Boa noite, tudo Oi, bom, minha querida? tudo jóia? Que prazer. Igualmente, como estão as coisas? Deixa eu tentar só subir aqui um pouquinho o celular para não ficar cortando a cabeça. Ok, Pronto. Deixa eu ajustar aqui. Acho que ficou melhor agora, né? ficou melhor sim. Tudo Tá o jóia? pessoal já entrando. Vamos lá. Rodrigo, Aqui. tá bacana? Oi? O áudio tá bacana? Tá me ouvindo bem? Tá sim, tô ouvindo bem. Tudo ok. Vamos iniciar? Vamos sim, vamos lá. Manda a ordem. Vamos lá, né? Hoje, 23 de maio de 2020, impreterivelmente às 20 horas, Igualmente. nós damos seguimento aí às lives que estamos realizando com pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores e vereadoras no município de Jaboatão. E hoje a gente tem a querida Laura França, professora Laura, né, que está aí nessa luta árdua que é construir um partido em Jaboatão. É difícil, nós sabemos das dificuldades que a gente enfrenta, e principalmente quando a gente baseia esse trabalho num trabalho justamente de formação, um trabalho de base, um trabalho bastante difícil, mas que é o trabalho mais sólido e que pavimenta o caminho aí para o nosso grande objetivo. Não é verdade, Laura? Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Isso mesmo. Laura, que é advogada, consultora em compliance, recuperação fiscal, presidente da MT, né, do PDT de Jaboatão dos Guararapes. Aí a gente vai ter uma conversa massa hoje sobre o trabalhismo, né, e toda a teoria do trabalhismo que tem a herança aí de Vargas, a herança de Jango, de Pasqualini, do grande Brizola, e que hoje tem como seu grande expoente Ciro Gomes, na verdade, seu Exato. grande expoente e defensor do trabalhismo, né? Então, Laura, vou dar um espaço para ti, para que tu possas falar sobre o que tu acha do momento atual da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Vamos lá. Então, eu queria primeiro, assim, já começar agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade, né, mandando um abração para todo mundo que está hoje no sábado, 8 horas da noite, disposto a sentar, né, de um celular para ouvir, para conversar sobre política. A gente sabe do momento que o meio político está totalmente desmoralizado, e a gente encontrar ainda pessoas que tenham essa preocupação, que reconheçam isso como importante, realmente é muito precioso. Então, para mim, Verdade. é uma grande honra poder, assim, de alguma forma, tanto estar aqui com você, com vocês, tentar construir o partido, que você falou, né, das nossas dificuldades, de tudo que a gente está fazendo no diretório de Jaboatão, mas a gente também tem a honra e a felicidade. Eu queria cumprimentar todo mundo que está aqui assistindo, a turma boa cirista lá que segue, né, no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, aqui no Instagram mesmo, tem um montão de gente. Então, eu queria cumprimentar uma pessoa de uma mulher que é muitíssimo guerreira. Eu tive o prazer de conhecer, que é a nossa Maíra, Maíra Vilar. Então, Maíra, querida, um beijão muito grande para você. Você é uma guerreira. Eu lhe digo isso pessoalmente e faço sempre questão de reconhecer, frisar que você é uma pessoa muitíssimo especial. Então, tá, da luta que você pegou para fazer, por qualquer uma não. E eu, assim, já eu digo assim, com muito, muito coração, com muito sentimento, que Jaboatão é uma mulher guerreira, aguerrida, à frente das suas batalhas, como tem Maíra, como é Maíra. Então, um beijão para a turma boa toda do meu coração, do abraço. Então, um abraço muito grande para todos aqui. Já em nome de Maíra, tá joia? E vamos lá, respondendo ao que você me perguntou, e aí tu me policia aí em relação ao tempo, porque eu falo por vezes, a gente vai chegar meia-noite e a gente não sai nem da primeira ainda. Mas é o Ok, seguinte, a joia, qualquer coisa você diz, joia. "Doutora, pare, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom." Então, Pode Rodrigo, deixar. Jaboatão hoje, Jaboatão tem todos os problemas que uma grande cidade tem, e uma cidade que foi mal governada ao longo de toda a sua história, né? É uma cidade riquíssima em todos os campos que você possa imaginar. É riquíssima para o turismo, pode ser riquíssima como logística, é riquíssima como produção industrial.
potencial de crescimento de tudo Jaboatão tem. E a gente vê hoje, você, quem anda pela orla é como toda grande cidade, anda muito bem. Você passou 2 ruas para dentro, você já encontra como se fosse uma outra cidade. E a gente nem está falando, mergulhando em lugares na periferia, não, que aí a gente sabe o quão é sempre a realidade das periferias, né? Ou seja, dentro de uma própria, dentro de uma cidade, nós temos inúmeras realidades diferentes. E tem coisas muito simples que podem ser feitas apenas com o olhar do poder público, né? Mas que ao longo do tempo passou despercebido, passou já vezes é vista como uma cidade dormitório, né, porque é tão pertinho de Recife, então tudo é em Recife, Jaboatão, a cidade fica esquecida, por um lado, para tantos serviços, tantas coisas importantes, essenciais, que devem acontecer lá, que não tem por que não acontecer em Jaboatão, né? Mas que ao longo do tempo realmente não aconteceu. O serviço público, né? O Estado realmente se portou de uma forma mínima em relação à cidade, que pega por um, não é nem um mau hábito, é porque assim, quando os ruins são sucessivos, as pessoas se acostumam com aquela história do menos pior, né? Que é, Verdade. né, o rouba mais faz. E aí isso a gente tem que fazer uma mudança nessa nossa visão, nessa atitude. Rouba mais faz não. A obrigação é fazer e sem roubar. E não é só Exato. fazer muito bem feito, é se espelhar nas melhores práticas. Né? Hoje a gente tem a felicidade de ter na internet uma ferramenta maravilhosa, onde a gente pode pesquisar, onde a gente pode ver as melhores práticas em todas as cidades. E se a gente não quiser ir para o mundo, a gente tem como referencial aqui Sobral. Sobral, no Ceará, que até bem pouco tempo é uma cidade, digamos que semelhante a Jaboatão. Só que não governante ou governantes no rural que olhassem para a cidade e tivessem interesse em desenvolver a cidade, né? Então, Exato. porque a gente não pode fazer de Jaboatão uma Sobral muito melhorada, digamos assim, né? Sobral um referencial em educação, um referencial em saúde. Por que não? Qual é a diferença? A diferença é você ter um governante, é você ter um projeto de um partido ou um projeto de desenvolvimento para aquela localidade, onde tem que fazer as coisas funcionarem, né? Então, o serviço público entra como sim, como fundamental. O que a gente vê hoje em Sobral em relação à educação, por exemplo, não é educação particular, não, é educação pública, né? Então, modelos a gente tem. A gente só não faz se não quiser. Não precisa reinventar a roda se não quiser, né? Mas modelos. Exatamente. Então, essa história, para mim, já acabou a desculpa, entender? Se de eleger governante rindo, rouba, mais faz, ou vamos fazer mais ou menos, ou esse aqui é bonzinho, vamos fazer. Não, vamos acabar com isso. Vamos dar um basta e vamos trazer Jaboatão para a realidade. Vamos jogar Jaboatão no mundo atual, né? Vamos sair daquele do século, sei lá, 17, eu acho, né? E, né, da formação ali ainda, já botando no olho, né, da onda, vamos fazer uma coisa. Cortou um pouquinho teu áudio no final, Laura. Não consegui compreender o que falaste. Eu convidei para a gente fazer uma coisa bacana, Jaboatão, trabalhar com boas ideias em Jaboatão. Sim, com certeza. Com certeza. Jaboatão, ela é uma cidade que já foi considerada, né, nos anos 50, era considerada a cidade promissora, a cidade mais promissora até do que Recife, né? A gente sabe que Jaboatão, nos anos 50, teve a alcunha de Moscouzinho, por ter eleito o primeiro prefeito comunista do Brasil, né? E a gente tinha esse avanço, né? Mas que nesse percalço aí se perdeu completamente, né? A ponto da gente ter tantas figuras até folclóricas fazendo parte da política de Jaboatão, que é um grande desgosto para todos nós que moramos na cidade, que nós somos jaboatonenses com orgulho, né? E que lutamos pelo bem dessa cidade, né? E a partir dessa situação toda
essa questão dessa política, desse problema que a gente encara, dessa política tão ruim, né? Uma política sendo executada de uma maneira tão de baixo nível, sem debate, sem clareza de ideias, né? Como é que tu acredita que tu podes contribuir com a nossa cidade? Olha só, eu sempre vejo que toda grande crise é também uma oportunidade, né? E eu gosto de pensar perspectiva agir com inteligência. Então, não é merecendo ninguém. Eu acredito que cada um passou, faz o trabalho, fez o melhor que podia. E eu gosto de olhar, eu gosto de olhar para o futuro. E aí a minha chegada, a minha entrada nesse eu posso contribuir. Eu acredito que a gente traz muito da nossa bagagem pessoal, porque junta não apenas a questão de formação, mas a questão também intelectual, nossos valores individuais, pessoais, né? Como a gente entende política, para que serve política e as ferramentas que a gente aprende ao longo da vida ou recolhe ao longo da vida, que eu recolhi ao longo da vida, e hoje eu gostaria de transformar isso em coisas práticas, práticas para a cidade, para a comunidade. Eu sou advogada, a minha primeira especialização é em direito criminal. E dessa veia criminal, os direitos humanos que hoje, que, infelizmente, no Brasil, são tão deturpados. Hoje, no Brasil, direitos humanos ele é entendido como um direito de defesa dos bandidos. Poxa vida, direitos humanos é uma coisa tão ampla. Educação é um direito humano. O direito de votar e ser votado é um direito humano. O direito a ter saneamento é um direito, né? E tudo isso fica esquecido e fica somente ligado e de uma forma muito pejorativa a defender bandido, né? Inclusive o advogado é tido como bandido porque defende o bandido e tal. E dessa minha paixão pelos direitos humanos, que aí engloba também os direitos sociais, engloba os direitos do cidadão, a questão, toda a área de cidadania ativa. Isso são os meus referenciais para entender a cidade de Jaboatão e transformar, fazer aquilo que eu falei como proposta, tirar do plano do ideal, do plano dos sonhos, para o plano real, né? Então, uma coisa que me choca muito em Jaboatão é a questão da acessibilidade, né? Então, hoje, puxa vida, é uma cidade tão carente de tudo, né? Tão carente de tudo. E hoje a gente vê, em Recife tem um projeto muitíssimo bacana, que é o de facilitar, possibilitar uma estrutura que fizeram na praia para que as pessoas que são cadeirantes possam tomar um banho de mar. Poxa vida, isso é fantástico, sabe? Falta o quê para fazer isso? Né? Um olhar do poder público sobre aquele grupo, né? Acessibilidade quer dizer também inclusão. E inclusão não é apenas inclusão social ou inclusão de pouco. É inclusão, quer dizer, a família que tem hoje uma pessoa com uma síndrome rara, por exemplo, que dificulte, vamos citar um caso bem prático. Quem teve agora o problema as mães que têm hoje filhos, crianças com microcefalia. Essas mães, elas precisam de atenção e durante muito tempo dedicar uma atenção integral àquelas crianças. Então, hoje, no município de Jaboatão, que amparo e que acolhimento é que as mães têm, né? Então, inclusão social, eu tenho uma grande amiga irmã, que ela tem, não vou dizer o nome, mas ela sabe que ela me emociona muito, porque ela tem uma filha que é Down, e ela mora em Jaboatão, e ela é uma guerreira. Eu já atendi ela e já atendi outros casos de mães que o acesso ao ensino público para crianças, não só com Down, mas com outras deficiências, é extremamente limitado. Essas mães, elas são absolutamente guerreiras, elas inteiro precisando estar consultando, seja um advogado, seja um Ministério Público, para fazer cumprir um direito que os filhos têm, sabe? Então, a inclusão social, a acessibilidade,
Isso é uma coisa que é desumano, é de uma crueldade imensa que o poder público não olhe para essas pessoas como sujeitos de direitos, com dignidade, né? Um mínimo de dignidade, com dignidade, mas não quer mínimo não, a gente quer dignidade ao pé da letra, sabe? Então, eu penso muito em trabalhar em Jaboatão as questões de acessibilidade, as questões de inclusão social de uma forma muito incisiva, sabe? Chega da gente estar pensando em trabalhar o mínimo. Não, o mínimo não, a gente vai dar às mães, às famílias, às pessoas que precisam de amparo, de alguma assistência do poder público, vão ter sim, vão viver em Jaboatão com dignidade. Com certeza. Realmente, o ponto que tu tocaste é um ponto muito necessário e que não é, não digo nem que é pouco discutido, mas não é nada discutido. A gente não vê esse debate sendo colocado para cima da prefeitura, por exemplo, em tom de cobrança, né? Porque eu mesmo, a gente tem uma amiga nossa, amiga da família, que ela tem uma criança que precisa ter acesso a uma escola, que tem uma síndrome rara e que simplesmente ela não conseguiu colocar na escola municipal, ela não conseguiu nem colocar em escola particular, porque as escolas particulares elas não querem ter aquela criança, porque vão ter que contratar uma outra pessoa, mas a obrigação era do ente público, do poder público, de ter uma pessoa para acompanhar aquela criança. E infelizmente ela não tem, né? E aí acaba tendo toda essa intempéries que são colocadas e burocracia e N situações da pessoa ter que ir até o poder público acionar atrás do advogado para conseguir uma vaga numa escola. Veja a situação, né? Isso tudo é tempo, entendeu? O tempo que as pessoas não têm, que a própria criança ou que o próprio indivíduo não tem. Porque você entra hoje na justiça para fazer cumprir a lei. Nada de outro mundo que se precisa, não. É para fazer cumprir a lei. E isso demora 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Então, se aquela criança estava adaptada, ou estava dentro de uma turma ali que ela já tinha conseguido se adaptar, estava conseguindo acompanhar em algum momento aquilo foi quebrado, ou seja, você volta a estaca zero, sabe? É cruel, e isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, sabe? Eu falo, puxa vida, ninguém está pedindo nada de outro mundo, a pessoa só quer que cumpra o que já existe na lei, sabe? Qual é a dificuldade? Para mim, é falta de vontade, até que se prova o contrário, sabe? É falta de vontade realmente de fazer cumprir a lei. Pronto. É verdade, é verdade. E sobre isso aqui, o perfil Conectados com as Ciências, né, acabou corroborando com o que a gente falou aqui, dizendo que as escolas não têm área voltada para questões de acessibilidade, de que não existe especialista nas escolas municipais e que contratam, cadê aqui embaixo? Estava falando que eles contratam pessoas estagiárias de curso superior pagando R$ 400. Quando tem essas pessoas, né, que é muito difícil a gente até ver um próprio estagiário sendo colocado dentro de uma escola municipal, né? É muito difícil. Muitas vezes contrata e, assim, ou às vezes não é uma pessoa especializada, né? Porque o estagiário, todo mundo já foi estagiário uma vez na vida, você está aprendendo. O que não quer dizer que você tenha condições já de tomar conta, de cuidar daquilo ali, só sem uma supervisão, sem uma orientação, né? E aí, quando Exatamente. chega na metade do contrato, quando chega na metade do contrato, ou chega no fim, não renova, sabe? Então, aí renova e a criança, por exemplo, que estava acostumada, estava adaptada com aquela pessoa, com aquele, né, ali e tudo, acompanhando ali, então chega do dia para a noite na escola, a pessoa não está mais. E aí, o que foi que aconteceu? Não acabou o contrato, não renovou, sabe? Então, toda isso a gente tem que ter uma delicadeza e uma deixe-me ver, um carinho, eu acho, muito grande para olhar para isso, para saber aquela história de que as pessoas que hoje estão morrendo, que os números que aparecem nos jornais em relação à síndrome, não são números, são pessoas, né? Tem pai, tem mãe, tem família. As pessoas que precisam do amparo, da assistência ali, não é um número, é uma pessoa Uma que pessoa. né? E são únicos, são pessoas únicas, cada um tem uma necessidade. Então, de repente, quando você consegue, né, incluir ali, socializar, o filho ajeitar tudo direitinho, aí vem uma ordem de não sei da onde que acabou o serviço. Então, volta a estaca zero, sabe? Isso mexe com toda a estrutura familiar, né?
A pessoa não tem paz de espírito para nada, está sempre em guarda ali. Ai, meu Deus, será que hoje vai dar tudo certo? Ou será que vai ser qual é a desgraça que vai aparecer essa semana? E ninguém merece, né? Ninguém, não é necessário isso, né? Não é necessário. Exatamente. Não é saudável também. É, E aí, Laura, a gente sabe que nosso partido e nós, né, antes de sermos do partido do PDT, nós temos a nossa concepção e eu creio que você também, né, assim como eu, nós vemos no trabalhismo a chance da gente, aplicando ele, conseguir mudar, né? Com pessoas realmente preparadas, com pessoas que tenham essa aptidão, que tenham esse interesse em zelar pelo poder público e também trabalhar porque mais precisa. Né? E aí, sobre o trabalhismo, como é que tu vê o trabalhismo aqui em Jaboatão e como ter uma administração municipal de orientação trabalhista poderia mudar o panorama da nossa cidade? olha, isso é uma pergunta e um pensamento que dava para a gente fazer, acho que um seminário todo semana discutindo isso. Porque, assim, o trabalhismo, vou falar agora, tipo, para quem não conhece, para quem possa estar nos assistindo, que não conheça o trabalhismo, né? Como, é uma corrente política que ela não é revolucionária, é uma corrente reformista, né? Isso quer dizer que o socialismo que Brizola fala, o socialismo que você vê dentro do slogan do partido do PDT, não é o socialismo que antecede o comunismo, ou seja, não é um partido trabalhista, não é o PDT, não é o socialismo pregado, difundido, socialismo moreno que Brizola fala, o que Darcy falava, que a gente, ninguém do PDT pretende fazer nenhuma revolução, não pretende tomar a empresa, a indústria de ninguém, sabe? Não é nada disso. Então, o trabalhismo como corrente política, ao que ele se presta a unir forças, a valorizar o trabalho, esteja o trabalho aonde ele estiver. O trabalho do trabalhador, que é aquele que está lá na ponta, que produz, antigamente se falava em chão de fábrica, né? Trabalhador do chão de fábrica, que era aquele que estava ali fazendo o parafuso, fazendo o carro e etc e tal. Só que a gente, hoje o trabalhismo, sempre, né? De vez em quando existem algumas mudanças nos modelos produtivos, da cadeia produtiva, e o trabalhismo precisa se adaptar a isso, precisa acompanhar isso. Eu acredito que um dos maiores desafios que o trabalhismo tem hoje é esse processo de adaptação aos novos tempos. Se a gente pega o trabalhismo como foi concebido lá atrás por Darcy, que era dessa época do chão de fábrica, a gente tem que pegar a parte conceitual dele e trazer para hoje. Porque hoje, se a gente for pensar direitinho, essa reforma trabalhista que foi feita, que foi dado tão pouco valor à desgraça que estavam fazendo com a classe trabalhadora, né? Ninguém entendeu nada, assim, a perda de direitos foi muito violenta e ninguém entendeu nada. Então, às vezes eu penso que se Ciro Gomes fosse ser presidente hoje, e aí, não ele, não dele, mas toda a estrutura com quem ele vai, nossa, trabalhistas, dando suporte a ele, seria para reestruturar a parte de direitos trabalhistas, que foi retirado do trabalhador, né? E que hoje a gente nem tem, o trabalhador hoje comum está, meu Deus do céu, muito solto para a quantidade de direitos que foi conquistado lá na era Vargas. Ao mesmo tempo que a gente tem que também fazer essa atualização para a classe produtora, para o empresário, para o industrial, para o empreendedor. Né? Ou seja, hoje a gente está num momento, não é nem um momento de transição, é um momento totalmente inovador. A gente tem startups, a gente que uma pessoa só com um computador ou com um celular desenvolve um trabalho com mais 2 ou 3 anos, e isso se torna um negócio milionário ou multimilionário em questão de dias, dependendo do que seja. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, os desafios que a gente tem, vamos dizer, quando eu falei que Jaboatão hoje parece uma coisa antiga ou uma cidade com mazelas muito antigas, a gente que pensa Jaboatão, que quer pensar em Jaboatão, a gente tem que fazer esse equilíbrio também, equacionar isso também, né? Construir dentro das bases trabalhistas para Jaboatão, a gente vai ter que mostrar, por exemplo, teria que mostrar não só
ao trabalhador, às pessoas mais simples, às pessoas que precisam ou que buscam um trabalho formal, o valor do trabalhismo, mas também para o empresário, para o industrial, porque é ele que emprega. O trabalhismo, ele propõe a união dessas forças, é o justo valor do trabalho do empregado e do trabalho daquele que tem para ele uma empresa, que a empresa para ele é o negócio da vida dele. Ou seja, ele vai trabalhar de segunda a segunda naquele negócio dele, é o negócio familiar dele, não é, digamos que, uma empresa que ele está montando para ser fachada, fantasma, que ele não está nem interessado no nome da empresa. Não, existe um recorte de empresários, de industriais, de pessoas que são sérias, que têm nesse negócio, na atividade empresarial, o negócio da vida deles, é o trabalho deles, eles querem construir aquilo ali porque eles dependem daquilo ali para dar para a família deles o pão da família deles, né? E respeitam o empregado, respeitam toda a cadeia produtiva. Eu posso dizer isso porque, como dentro da minha área de compliance, que é justamente trabalhar com adequar regras, adequar as empresas à legislação vigente, etc. e tal, eu tenho, graças a Deus, assim, o poder, a experiência, eu posso dizer, tipo, que eu conheço pessoas que têm essa visão. Às vezes a gente tem uma visão muito errada do empresário ou do industrial explorador, que só chega predatório, que só tem, sim, né? Eu não posso, ninguém, a gente não pode generalizar absolutamente nada. Mas a gente tem que ser justo também com quem está chegando e está querendo realmente produzir, querendo fazer uma coisa bacana, que não se incomoda de ter dentro da sua empresa um espaço para que as mães que amamentam possam levar os filhos para amamentar naquele momento que tá ali com o bebê, que tenha uma creche, que tenha uma escola, que dê um determinado suporte para que as mulheres, para que as mães trabalham dentro daquela empresa possam exercer a atividade delas de acordo com o mínimo de sossego, digamos assim, sabe? Então, a gente tem que fazer essa equação é extremamente complexa. É complicado, porque a gente tem realidades e realidades, cabeças e cabeças, né? Projetos e projetos, planos e planos, mas trazer o trabalhismo para Jaboatão hoje é como, acho que seria refundar, Ciro fala em refundar a República, refundar a democracia. Eu acho que a gente seria refundar Jaboatão, né? Dentro de todos esses aspectos. Da gente dizer, olha, gente, a gente nem é do lado da turma A, nem é da turma B. A gente tem um outro projeto, a gente tem projeto, né, na verdade. É assim que a gente constrói, o que a gente quer fazer é isso. Na educação eu tenho esse modelo, na saúde eu tenho esse modelo. A gente tem, sabe, da onde vai tirar o dinheiro para fazer isso, da onde vai construir. O empresário industrial quer se instalar aqui em Jaboatão, sabe? Como é que a gente pode... quem é a sua empresa que quer se instalar em Jaboatão? É uma empresa séria ou uma dessas que aí tá para fazer graça, sabe? Então, de tudo. Então, trazer o trabalhismo para Jaboatão hoje, eu penso que seria uma grande conquista. Seria acho que talvez uma viagem no tempo. Botar Jaboatão no Delói e mudar de Bauru, sabe? Fazer uma coisa Exatamente. trabalhismo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio sobre o trabalhismo, mais eu me encanto. E porque eu vejo a potencialidade, eu vejo a seriedade, eu vejo a profundidade disso, sabe? Quando a gente vê as experiências do trabalhismo no mundo inteiro, as conquistas da social-democracia, então as pessoas não têm, a maioria das pessoas não tem ou a curiosidade ou a oportunidade de ler, de estudar, de fazer a diferença, a diferenciação do que seria o comunismo, do que seria o socialismo, do que seria o capitalismo, sabe? Não tem. E a gente que é da política, e a gente que gosta, e a gente tem que ter a obrigação ou a paciência de saber explicar, de dizer, olha, você não precisa ter medo do trabalhismo, entendeu? O trabalhismo, apesar do nome, ele não é para favorecer absolutamente ninguém, ele é para ser justo, né? Ele é para ser equânime com todo mundo da cadeia produtiva. Então, assim, é um sonho
um sonho meu, assim, eu ouso sonhar, mesmo com tantas coisas que a gente está vendo, né, diariamente, que desanimam, de fato desanimam, ver a televisão, ver aquela reportagem que saiu ontem daquela reunião ministerial, dá realmente um desgosto muito grande, mas eu também tenho o contraponto, eu tenho todos vocês, incluo você, incluo o diretório todinho de Jaboatão, incluo muita gente de Recife, eu conheço, eu tenho o contraponto de dizer assim, numa reunião onde eu estou, nunca jamais aquilo ali aconteceria. Ou seja, eu tenho pessoas, eu estou cercada de pessoas e conheço pessoas por quem vale a pena, sabe, empreender uma luta. Então, eu vou deixar aquele lá como um exemplo ruim e vou tentar construir, vou tentar trazer, ouso sonhar em relação ao trabalhismo, em relação às potencialidades de Jaboatão, em relação ao que o povo de Jaboatão merece, em relação às minhas bandeiras, as coisas. Eu sou apaixonadíssima pelo SUS, eu sou apaixonadíssima por saúde mental, sabe? Então, são direitos humanos, direitos das pessoas. E só basta um pouquinho de olhar, assim, do poder público, com vontade de fazer para a gente colocar em prática. Como eu tinha te falado, para mim toda crise é uma brecha de oportunidade da gente fazer novas coisas, né? Então, se essa crise está se apresentando para a gente agora, a gente está aqui, eu digo até que às vezes não é nem missão, mas é a gente que está aqui com uma oportunidade de fazer, então, pelo menos a gente vai tentar explorar isso. Se eu tenho a oportunidade de fazer e vocês me derem a oportunidade de fazer, eu vou fazer, eu vou tentar fazer, sabe? É por aí, para mim é por aí. O trabalhismo, implantar o trabalhismo em Jaboatão seria um segundo referencial, porque é Sobral, né? Mas um segundo referencial, assim, muito bonito, ver as coisas funcionando, de mostrar, sabe, um cartão de visita, de mostrar assim, olha, é possível, pô. Entender se qual é o milagre? Não tem milagre, sabe? É querer fazer. Como foi que Ivo Gomes fez lá em Sobral? Entendeu? Como é que ele conseguiu levar aquela indústria para lá que do nada arrumou um emprego para um monte de gente de Sobral, entendeu? E a educação, como foi que fez? Quem foi que ele foi buscar? Por que, é que a gente não pode buscar isso aqui também? É só querer fazer, sabe, Rodrigo? É só querer fazer. Verdade, com certeza. E principalmente tendo toda a oportunidade e toda a estrutura que Jaboatão fornece, né? A gente tem uma cidade que ela tem território para se fazer, a gente tem uma cidade que tem condições de se desenvolver em múltiplas formas, a gente tem lugar para indústria, a gente tem lugar para turismo, a gente tem lugar para lazer, para cultura, a gente tem uma cidade que tem patrimônio histórico, a gente tem uma cidade que é muito vasto aí para se trabalhar e que, infelizmente, tudo isso é desperdiçado, né? Tudo isso vai se esvaindo. E aí, São, Laura, a gente sabe que, além de todos esses problemas. Opa, são pelo menos 5 jaboatões dentro de uma só jaboatão, né? Então, para onde o que a gente quiser fazer, potencializar, não falta, não falta não. é verdade, exatamente. E aí a gente sabe que dentro de todos esses problemas que a gente vê evidenciado em Jaboatão, a gente tem uma necessidade muito grande, que é uma participação ainda maior da mulher na política, né? E principalmente quando a gente passa para observar nossa cidade, de ver que é uma cidade que nunca teve a candidatura para valer de uma prefeita mulher, por exemplo. A gente vai ter a primeira agora com Maíra. A gente atualmente só tem uma vereadora na Câmara Municipal e que é uma mulher que não representa em nada a luta das mulheres, né? Quando a gente passa para observar. E tu és aí presidente da AMT, né? Aqui em Jaboatão. Eu queria que tu falasse um pouco de como a AMT ela pretende ocupar os espaços e trazer ainda mais mulheres para a política. Pronto. É outro desafio, né? No meio da crise, mais um desafio. Eu ia fazer uma piada agora, mas deixa isso para lá. Que às vezes eu me lembro sempre desses memes, nessas besteiras aí que aparecem na internet, mas deixa para lá. Vamos lá. A AMT, aí eu vou falar assim, para quem não conhece, quem não sabe que pode, né, estar nos assistindo, a AMT significa Ação Mulher Trabalhista. Ela é um braço do PDT
um órgão, na verdade, não é um braço, ele é um órgão do PDT, que é direcionado para trabalhar todas as questões femininas dentro do partido. Ser modinha, digamos assim, a palavra empoderamento feminino, o PDT já honrava, né, essa bandeira, já nos honrava como mulher, reconhecendo e nos dando esse espaço para tudo que as mulheres pedetistas quiserem. Mas não fica somente aí. A AMT ela desenvolve ações para as filiadas, ela pode desenvolver ações para as filiadas que querem se candidatar, que querem ter uma participação política, e também pode desenvolver atividades para a comunidade, certo? Então, isso vai de Sim. tudo. Aonde o que a gente quiser fazer, o que a gente tiver, o projeto que a gente tiver, desde que seja voltado para o público feminino ou para as nossas filiadas, a intenção, óbvio, é trazer para o mundo político. Mas o que não é político no mundo, né? Então, às vezes a pessoa acha que é só política partidária, ou você querer se candidatar, mas tudo é política, né? Então, até mesmo esse processo de formação política interno das nossas filiadas é um dos objetivos, um dos eixos principais da AMT, de qualificar politicamente, né? Porque aqui mesmo a gente tem muitas novas filiadas. E aí vem gente dos partidos, vem gente que nunca teve nenhuma ligação com política, que, enfim, então a gente tem como. A gente tem a Fundação Leonel Brizola, né? A gente tem o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, mas nesse caso, por exemplo, se a gente precisa fazer uma qualificação política, formação política com essas mulheres, ensinar para elas o que é o trabalhismo, ensinar para elas as bases, os fundamentos, para que elas saibam onde é que estão chegando e direcionar corretamente todo o trabalho que elas quiserem fazer, aonde elas forem. Sim. Isso é um trabalho nosso. Por outro lado, se a gente quer qualificar, se a gente identifica, ou uma das nossas filiadas identifica que na comunidade onde ela mora, onde ela trabalha, existe uma determinada necessidade. Olha, existe um grupo de mães lá, ou de meninas, ou de mulheres que precisam, que gostaria de fazer um curso, sei lá, de formação profissional e etc e tal. A gente tem, eu digo que é por obrigação de viabilizar, sabe, a execução disso, ainda que isso não tenha nenhuma vinculação diretamente partidária, não é só para afiliar, mas a afiliada não identificou naquele local ali que precisava, que ela gostaria de fazer, por que não fazer? Né? Vai estar dando suporte e vai estar dando a mão para outras mulheres. E a gente sabe muito bem que quem ajuda uma mulher, você não ajuda uma mulher, você ajuda uma família. Né? Independente dela já ter uma família constituída ou não, porque é característica nossa feminina isso. Né? Então, você dá poder a uma mulher, você dá poder a uma família. Então, por que não fazer isso? Né? Nós tínhamos agora, no início do ano, montado, seria um cronograma ali inicial de atividades da MT, que infelizmente, por conta da pandemia, ficou tudo suspenso, né? Foi tudo suspenso, porque a gente realmente precisava estar em contato direto com essas pessoas. Mas eu tenho, assim, eu tive até essa semana pensando, amadurecendo a ideia, de se não dava para a gente tentar arrumar uma alternativa, sabe? Para a gente não ficar esperando passar a pandemia ou equilibrar a pandemia para a gente poder desenvolver essas atividades. Mas eu ainda não cheguei aqui a uma brilhante conclusão de como poderia botar isso em prática sem ir pessoalmente nas comunidades. Mas, enfim, então, por enquanto, isso está de molho, fazendo fé, desculpa, que essa parte aí da pandemia vai se equilibrar, vai passar num curto espaço de tempo, para que a gente possa chegar junto dessas comunidades através da AMT. E aí, isso é um processo de construção, né? Ou seja, a gente primeiro tem que se fazer conhecer, a gente, nesses espaços, nesses momentos, a gente deve, inclusive, mostrar essa identificação, essa ligação de que tudo é política na nossa vida, uma apresentação musical, né, uma obra de arte, tudo tem uma função política, né, tudo está
da política tudo está ligado. E aí, no momento posterior, tendo esse conhecimento, tendo essa identificação de qualquer ação que que a gente faça, ou até uma inação em um movimento político, que as pessoas, que essas mulheres sintam acolhidas, abraçadas e tenham e despertem nelas o desejo da participação na vida política partidária e daí depois política, na vida política pública, né? Ou seja, é um processo de construção. Claro, você sabe que a gente trabalha da base para cima. Ali a gente tem um trabalho de base. Não adianta a gente querer impor ou tentar, por exemplo, escolher os nomes de renome representativos de alguma coisa para botar aqui, mas que, de fato, a comunidade não vai fazer nenhum sentido, ou que vai somente ocupar um espaço sem envolver o que a gente tem como projeto, né? Então, a gente tem que começar as bases. A gente tem que chegar nas pessoas, chegar nas comunidades, reconhecer, né, os valores. Pessoas a gente já tem, a gente tem o pessoal da juventude aqui, o pessoal é extremamente atuante e poxa vida, interessado, entender? Se eu passei o outro dia dentro do nosso grupo, uma biblioteca a gente tem sobre assuntos relativos ao feminismo, relativos ao trabalhismo e tudo, e já vieram conversar comigo, sabe? Já vieram aí trocar uma ideia, mas já. Então, as pessoas, as meninas, elas estão chegando com sede, entender essa perspectiva. Então, é um processo de construção. Como a gente falou, a gente está construindo um diretório, a gente tem uma base, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter muita gente afiada ali, entender? Muita gente bacana para chegar e dizer, epa, acabou essa história de que Jaboatão, seja na Câmara, seja, né, na Prefeitura, né, que Pernambuco, a nossa região aqui ficou esquecida lá na Câmara Estadual, entendesse? E vão chegar sabendo do que vão estar falando, sabe? Então é isso, a gente tem paciência porque é um processo de transição, né? E com muitas dificuldades, a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, né? Tem uma série de dificuldades, mas a gente também está driblando isso. A gente aqui essa ferramenta maravilhosa, né? Que a gente né? de se reunir, de dar uma ideia, a gente está trocando também e está construindo. Então vamos devagarzinho, mas a gente vai conseguir fazer, se Deus quiser, um bom trabalho, sabe? Eu me orgulho muito, a MT eu já conhecia desde a época da campanha do Ciro, eu conhecia algumas outras presidentes e integrantes de outras cidades do Brasil todo. E o pessoal sempre trocava muita ideia ali e tudo, falando, mas que negócio bacana, que negócio interessante. Eu, pessoalmente, não conheço um partido que tenha um órgão igual a né, dentro do PDT. O PDT ele é muito rico em relação à estrutura de toda a parte cultural da Ribeiro, que eu sou pelo movimento rural, como a Fundação Brizola, um partido que se preocupa com a educação. Darcy Ribeiro, ele, meu Deus, quem lê, Exatamente. né? Então, poxa vida, que negócio bacana estruturalmente o PDT é. E por que a gente não usar isso? As ferramentas a gente já tem, sabe? A gente já tem que trabalhar. Tem a parte do movimento de diversidade, tem tudo está acolhido no PDT, sabe? Então, é preciso, acho que é a mesma coisa do poder público, chegar a gente que quer fazer, que quer descobrir, porque o contrário também é muito interessante isso. Eu conversando com um amigo e ele da política antiga, e eu vou falar para ele da MT. E ele olhou para mim e falou assim: escuta aí, Carlos Lupe sabe que isso existe? Aí eu disse a ele, eu digo, olha, desconfiando assim que Carlos Lupe já leu o Estatuto do PDT e conhece a presidente nacional, eu desconfio que ele saiba, entendeu, do que se trata, a MT. Né? Mas isso, porque não é normal ou usual nos partidos políticos terem esses espaços, né? E a gente tem isso, me dá um orgulho danado, sabe, da minha filiação do PDT e de tudo que a gente tem feito nesse meio tempo aí, a trancos e barrancos, mas está saindo.
Exatamente. Realmente, um órgão, né, como esse, um órgão como a MT, eu tive a oportunidade de militar em outro partido, e o que eu via lá era que não era um órgão para dar autonomia para as mulheres. Era um órgão só para ser representativo, só para dizer, ó, vocês têm espaço aqui, mas esse é o espaço de vocês, vocês só ficam aí, o que vocês propõem só fica aí, e vocês vão obedecer o que a gente disser de cima para baixo. E essa é a diferença que a gente vê quando a gente está trazendo toda essa experiência, né? Essa experiência sua na frente da MT de Jaboatão e a experiência das mulheres que têm participado da MT, com um debate qualificadíssimo, né? E a gente vê realmente tendo essa autonomia, trazendo o debate, tendo toda a possibilidade de agir realmente, não ficar esperando que alguém de cima diga como você deve agir, né? Que é o mais necessário em um momento como este, né? E é Realmente uma é inclusive nossa, porque como eu te falei, muitas filiadas vêm de outros partidos que têm essa visão que você tem. E eu fico o tempo todo estimulando, traz as ideias, podem trazer, não fica esperando que venha da minha cabeça ou só da cabeça de um iluminado, sabe? Para a gente construir, não. Vamos, aqui a gente constrói coletivamente. Eu tenho uma ideia da gente fazer isso aqui. Então, eu chego e digo, olha, vamos fazer mais isso aqui. O outro chega e diz, vamos para isso aqui acontecer. Sabe, a contribuição coletiva ali, a gente precisa construir coletivamente, sabe? E aí, de repente, o que era só uma ideia passou a ser um projeto, e aí passa a ser uma coisa real, sai do plano dos sonhos e se transforma numa coisa real. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar em perspectiva de fazer acontecer, sabe? O que quer que seja. É uma ideia muito boa, às vezes a gente tem reuniões fala, porque o ideal é muito, o projeto está muito bom, mas para acontecer, quando é? Quando é que começa? Quando é que termina? De onde é que tem o dinheiro? Qual é o custo? Sabe? Então eu sou uma pessoa tipo muito prática nessas coisas e eu gosto de fazer acontecer, sabe? Às vezes a gente pega uma coisa que não dá para fazer agora, me sugeriram um curso muitíssimo bacana para a gente viabilizar através da MT, mas precisa ser um curso presencial esse. Então não tem como a gente fazer agora, mas deixa aqui no exato. uma hora a gente vai fazer, sabe? Vai atrás da parceria, vai atrás. Enfim, mulher dá jeito em tudo. Entender? Essa cultura que a gente tem. E aí eu gosto de fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, o pouco da inteligência que eu sei que eu tenho, sabe, os contatos que a gente tem, os que a gente vai construindo, a gente vai dando a mão e tal. E eu gosto muito, assim, sabe? Eu estou muito esperançosa, assim, dentro dessa perspectiva de construção, dentro da MT e dentro do PDT de Jaboatão. Exatamente, com certeza. Realmente, a gente teve aqui a participação do nosso querido professor Hilton, né? Professor Hilton, aí sugerindo que fosse feito um debate com as nossas pré-candidatas a vereadoras aqui no nosso diretório. E realmente é uma ideia muito boa, professor Hilton, mas a gente tem que esperar passar essa situação que deveria ser um debate presencial, né? A gente precisaria estar com todas ali no mesmo espaço e, infelizmente, nesse quadro atual não daria. Mas realmente é uma ideia maravilhosa, né, que o professor Hilton trouxe aí participando conosco. A gente observa que, acho que tu já falaste aqui conosco nessa conversa maravilhosa, falar sobre propostas para Jaboatão, tu falaste também sobre como a gente encara e como a gente vê a cidade, né, no quadro que a cidade se encontra, né, então acho que tudo isso aí tu já abordaste muito bem, inclusive parabéns, Laura. E realmente é muito necessário que a gente ocupe espaços e que a gente trabalhe e pense a cidade, né? E aqui por último, né? Acho que por último a gente está vivendo esses dias bem complicados, né? A gente está num cenário de pandemia e a gente vê que a população mais pobre ela está sofrendo, né, com a inércia do poder público federal, né? Principalmente do executivo, na inércia de uma ação concreta. A gente vê o ministro Paulo Guedes dizendo que não vai agir porque ajudar pequenos empresários é prejuízo para o governo, né? E é muito difícil quando a gente escuta isso, porque a gente sabe que quem mais está sofrendo tudo isso são os pequenos empresários, é o trabalhador que está sofrendo na pele essa situação, né?
E a gente vê toda essa inércia, a gente vê essa má vontade, a gente vê essa pitada de psicopatia que tem nesse governo aí que está no comando do país. E aí eu queria que tu deixaste uma mensagem para o povo jaboatonense e que tu falaste também um pouco sobre isso. Olha só, esse momento nosso tão delicado dessa pandemia é algo que ninguém, no pior dos nossos pesadelos, a gente pensou em viver, né? Quando a gente é muito ruim, na verdade, a gente olhar para, por exemplo, um país que não tá nem tão distante nosso aqui na Argentina, mas que tem um presidente que se o povo com o povo e ele não quer nem saber tipo o que vai dar, mas a prioridade dele é o povo. Ele passa a agir em defesa desse povo, seja naquela primeira atitude de fecha os aeroportos, seja numa segunda atitude de vamos financiar, vamos custear, como o Ciro muito bem diz, a permanência dessas pessoas em casa, vamos desenvolver atividades e ações rápidas, porque, poxa vida, é muito, muito como você falou mesmo. Quem está sofrendo hoje em dia é quem tinha um faturamento 100 e passou para zero do dia para a noite. E é tão injusto quando a gente vê esses exemplos desses outros países que estão financiando, financiando não, no português, claro, é dando dinheiro mesmo, emprestando, não, dando dinheiro no fundo perdido mesmo, como a gente chama, para as pessoas, estão fazendo isso para as empresas. São países ricos, né? Muita gente diz assim, são países ricos que não sei o quê. O Brasil, quem assiste as palestras de Ciro Gomes, sabe que o Brasil tem recursos o suficiente para dar essa assistência, tanto que as ali o empregado, o trabalhador que estava desempregado, mas poderia ser muito melhor. Como fazer o dinheiro chegar às empresas, aos empresários, aos pequenos negócios, sem quebrar o país, sem ter que fazer dívida mais de nada para o país. O dinheiro existe, o dinheiro está lá guardado, sabe? E a gente vê, aí é onde a gente vê da onde vem o compromisso, quem tem um compromisso com o povo, sabe? Quem tem um compromisso com quem é o poder hoje, com quem Paulo Guedes, com quem Bolsonaro, com quem aquela turma deles tem compromisso. Naquele áudio, naquela reunião de ontem, ficou muito claro. Quem a gente vai ajudar são as empresas, quem a gente vai ferrar, a empresa que dá prejuízo é a pequena empresa, sabe? Poxa vida, aí eu volto sempre para aquela outra questão. Não é uma pequena empresa, é pelo menos uma família. Mas não é uma família, porque um empresário ele não é ele sozinho e a família dele, são os empregados dele. Então o cara está ferrando direta e indiretamente uma gama de pessoas, sabe? Dizendo naquela falácia, naquela idiotice mesmo, dizer nós estamos protegendo o emprego, protegendo o trabalhador, como meu dinheiro não chega, sabe? Chega, um desconhecimento tão absurdo, tão louco da população, coisa que me revoltou muito, indignada, é o cara achar, eu não sei se eu tenho a inocência, eu sou o quê? Para pensar que o cara lá de Brasília acha, ou ele tem certeza ou convicção, que o cara que está no sinal, limpando o para-brisa ali, ou pedindo dinheiro, ele tem um celular para fazer num banco, celular com acesso à internet, para fazer um Exatamente. cadastro no banco, né? E tudo é porque para mim a imagem travou aqui. Tá me vendo? Acho que a minha deu uma travada aqui também. Voltou. Voltou. Tava te ouvindo, normal. Eu vou continuar.
Pronto. Então, isso é o que é falta de sensibilidade. Em que mundo esse povo vive? Entendeu? Se perto da minha casa, da sua casa, das nossas casas, a gente vê a quantidade de gente que tem morando, famílias, com crianças, com tudo, embaixo de marquise. Quando é que essa pessoa tem um celular com acesso à internet para fazer uma porra de um cadastro para ir lá receber, seja lá, sabe? Ô, bicho, onde é que esse povo vive? Sabe? Então, isso É, é muito revoltante para mim, isso é muito revoltante. Eu fico muito indignada com esse tipo de coisa, de um governante que não conhece o próprio povo, sabe? Que não conhece as minúcias do Brasil, não conhece. Está lá com o compromisso de outras coisas, de faturar para o bolso dele, de faturar para a turma dele, de sair bonito na foto com os outros amigos ministros, não sei de que. O interesse é outro, menos o povo. Então, isso para mim é muitíssimo, muitíssimo revoltante, sabe? Eu vejo nessa hora e tenho batido muito na tecla de que falta faz a gente ter hoje um presidente e um governante e um líder e um estadista que pudesse, desde o primeiro minuto, ter conduzido o Brasil de uma forma diferente, entendesse? De saber o que era que tinha que ser feito, de dizer, olha, o meu compromisso é com o povo e a gente vai sei o que é que isso, onde é que isso vai chegar e a gente vai fazer assim. Então, como isso poderia estar sendo tão diferente no nosso Brasil? Entendeu? Essas hoje já passou de 20 mil pessoas mortas por essa porcaria desse vírus e a gente tem um abestalhado lá que dentro de uma reunião que era para falar sobre a pandemia, o que menos se falou foi sobre a pandemia. A única coisa que se falou sobre a pandemia foi para dizer que aproveitar que a imprensa estava distraída para poder passar toda sorte de disparate que não prestasse para destruir o meio ambiente, destruir, ou seja, para privilegiar os interesses deles, sabe? Então, isso para mim é muito revoltante e muito indignante. O que eu puder fazer para ir de encontro a isso, porque eu vejo as pessoas, aquelas pessoas que eu vejo embaixo da marquise, para mim, elas não é parte da paisagem, entender? Se o cara que está ali limpando o vidro do carro, ele parte da paisagem. Então, a gente precisa fazer uma coisa diferente. A gente precisa, a gente, com a nossa mão, entender? É por isso que uma das coisas, um dos motivos que eu entrei para a política partidária é por isso. Porque alguém tem que fazer alguma coisa. O poder foi feito para ser exercido. Então, se aquele que está eleito foi porque em algum momento eu mudei, talvez, e porque eu não acreditei de que ele fosse eleito. Eu jamais acreditei que ele fosse, sabe? Então, enfim, dito isso, como diz o nosso querido e amado Ciro, expressada toda a minha indignação, né, com esse momento, com essa ausência do poder público federal, junto da gente, junto das pessoas, junto de quem está ali na porra da marquise dormindo agora com o filho, com a criança, com o que for. Eu, assim, de tudo, não que a gente foca uma perspectiva de esperança, sabe? Uma perspectiva de que a gente pode fazer, a gente tomar as rédeas, né? Tomar a nossa vida, o nosso país, pelas nossas mãos, e a gente começa a construir alguma coisa agora. Se a gente vai ver os frutos, se a gente, enfim, isso aí não importa. Mas a gente precisa ter esperança em dias melhores. A mensagem que tu me pediu, para as pessoas de Jaboatão, para os nossos amigos, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, de que a minha inclusão social hoje, de acessibilidade, de inclusão social, é para todos. O nosso projeto enquanto partido, enquanto PDT, posso falar sabendo, o PDT de Jaboatão é para todos. o tempo tá live, só tem 10 segundos. Mas tenho certeza de que todos terão um lugar, seja a pessoa simples, seja a pessoa mais abastada, e tudo para a gente tem valor, entendeu?